Exemplo 2. Nessa questão, a gente tem aqui uma representação do fenômeno de refração. Você tem uma frente de onda que está vindo do meio 1, e essa frente de ondas, ela passa para o meio 2. Repara que aqui a gente tem algumas franjinhas. Essas franjinhas representam, por exemplo, cristas das ondas, tá? E essas cristas estão muito próximas umas das outras. E lembra que a distância entre uma crista e outra crista significa que você tem um comprimento de onda. Então, vou chamar esse comprimento de onda aqui, que está nessa frente, de lambda 1, tá? Agora, repara aqui nessa frente de onda já da parte refratada. Repara a distância entre uma crista e outra. Já é bem maior, né? Então, isso significa que aqui a gente tem um outro comprimento de onda, tá? Então, você tem um aumento no comprimento de onda. Nesse ponto aqui, né, nessa parte de separação entre os dois meios, eu vou desenhar uma linha imaginária, tanto para cima quanto para baixo, que nós chamamos de linha normal, tá? Essa linha normal, ela vai ajudar a gente a identificar dois ângulos importantes. Esse ângulo aqui de cima, tá? Que envolve a parte da frente incidente de ondas com a normal, a gente chama de ângulo de incidência, I, tá? E aqui embaixo, vou botar de uma outra corzinha, a gente tem, né, entre a normal e a parte refratada, um outro ângulo que eu vou chamar de R. Não sei se dá para perceber, mas esse ângulo de incidência, ele aparenta ser maior do que esse ângulo aqui, que é o ângulo refratado, tá? Então, eu percebo que o I, ele é maior que o R. Bom, quando você tem isso, né, essa evidência, a gente percebe que essa parte aqui, o meio 2, né, do lago, que pode ser uma determinada superfície do lago, é uma parte, vamos dizer assim, mais refringente, tá? Por que que eu posso dizer que essa parte é mais refringente? Porque houve uma aproximação, né? Essa parte aqui, né, da refração, essa frente refratada, ela se aproximou um pouco mais da normal, tá? Então, toda vez que isso acontece, significa dizer que essa parte ela é mais refringente. E toda vez que um meio ele é mais refringente que outro, significa que esse meio, a velocidade é menor. Então, aqui a velocidade no meio 2 é menor que a velocidade do meio 1. Então, se essa velocidade ela é menor, então isso quer dizer que o comprimento de onda nesse meio também deveria ser menor que o comprimento de onda no meio 1. E não é isso que eu observo. Repara que o comprimento de onda, a distância entre uma crista e outra, é maior do que a distância entre uma crista e outra aqui no meio 1. Tá? Então, essa é a incoerência, né, que a gente observa nesse desenho, tá certo? Então, aqui, na verdade, deveria ser trocado. Essas franjas, elas deveriam estar aqui, mais espaçadas, e essas daqui, desse lado, tá certo? Então, a resposta correta a essa questão é a letra E, ok?